Imagine entrar em uma igreja sentindo-se bem-vindo e amado, apenas para descobrir que é uma armadilha projetada para afastá-lo de sua verdadeira conexão com Deus. Pode Satanás realmente usar locais de adoração para manipular os crentes sinceros? A resposta chocante é sim. Muitas igrejas hoje empregam táticas sutis que controlam os pensamentos e exploram a nossa fé mais profunda. Mas não tema, porque neste vídeo iremos revelar essas estratégias e guiá-lo de volta à comunhão genuína com Jesus Cristo. Você está pronto para recuperar sua fé e descobrir a verdade? A manipulação sutil empregada por algumas igrejas está escondida sob a superfície da santidade, envolta na aparência de devoção e santidade. É uma estratégia que Satanás tece com maestria, usando as igrejas como instrumentos, não para atrair almas para a luz divina, mas para lançá-las nas sombras da confusão. Esta noção alinha-se profundamente com o reconhecimento bíblico encontrado em 2 Coríntios 11:14, lembrando-nos que Satanás pode aparecer como um anjo de luz, muitas vezes enredando os crentes fiéis dentro de instituições destinadas a afastá-los da verdade. Imagine assistir a um culto onde a mensagem se centra quase estritamente na adesão à doutrina e na conformidade inabalável com tradições intrincadas. Tal rigidez pode mascarar a essência libertadora do Evangelho, uma mensagem que o próprio Jesus resumiu em Mateus 11:28, onde nos convidou a encontrar nele descanso para os nossos fardos. Em vez disso, os processos e os rituais ofuscam o cerne da adoração e do relacionamento com Cristo, criando um labirinto de regras que aparentemente é preciso navegar para obter o favor de Deus. O fascínio instantâneo destes ensinamentos deriva frequentemente de um desejo humano comum de orientações claras e objetivos espirituais definidos. Os congregantes encontram estrutura e consistência dentro destas paredes, mas o perigo reside em confundir estrutura com substância. Existe o risco de nos concentrarmos mais nas regras humanas do que no poder transformador da graça que Jesus oferece gratuitamente. Esta mudança da graça para a obrigação pode manipular sutilmente até mesmo o buscador mais sincero para um caminho de justiça própria ou desespero devido à inadequação perpétua, em vez de um caminho de amor e libertação. Além da tradição e das regras, outra ferramenta de manipulação é o medo. Alguns ministros capitalizam o medo do inferno, da desaprovação divina ou do ostracismo comunitário como força motriz para a obediência. Este medo cativa corações e mentes, criando uma dependência da igreja e não de Cristo. Estas táticas podem reforçar a frequência e as ofertas, mas acabam por acorrentar os indivíduos às expectativas da igreja em vez de os libertarem através de um relacionamento genuíno com Deus. Aqui, Efésios 6:11 oferece uma visão crucial, aconselhando-nos a nos equiparmos contra as astutas ciladas do diabo, o que implica a necessidade de vigilância para reconhecer onde a manipulação distorce as verdades espirituais. A dinâmica de poder do medo não se limita às preocupações espirituais. Muitas vezes, estendem-se a aspectos da vida pessoal e da moralidade, onde uma consciência manipulada pode sentir-se perpetuamente culpada por cada passo em falso, real ou imaginário. A culpa se transforma em controle. Um paroquiano controlado é aquele que pode confundir lealdade à instituição com fidelidade ao divino. Este desalinhamento não só desvia os crentes do crescimento espiritual autêntico, mas também encoraja uma forma insidiosa de idolatria, onde a lealdade aos sistemas criados pelo homem suplanta a devoção a Deus. Para aqueles que estão sob tal influência, o ciclo manipulativo torna-se a sua interpretação da fé. A sua percepção de Deus transforma-se na de um capataz rigoroso, abandonando a imagem de um pai amoroso que se aproxima e cujos braços estão bem abertos. A salvação se transforma em algo a ser conquistado, e não em um presente a ser recebido, o que altera fundamentalmente o próprio Evangelho. Na busca para permanecerem em boa posição dentro da sua comunidade eclesial, a verdade da graça e do amor de Deus é abafada pelo barulho do legalismo e do medo. Ao esclarecer estas manipulações subtis, é vital reconhecer
que nem todas as igrejas empregam tais táticas, e muitas esforçam-se seriamente por refletir autenticamente a luz de Jesus. No entanto, reconhecer o potencial para tal engano é crucial. É um chamado não apenas à vigilância pessoal, mas também ao discernimento comunitário, onde os crentes são encorajados a buscar ativamente as Escrituras e a confiar na orientação do Espírito. Ao fazê-lo, podem identificar as vozes dos líderes espirituais que verdadeiramente ecoam o coração de Cristo, em vez daqueles que projetam as suas interpretações ou desejos no seu rebanho. Neste espírito de vigilância, somos lembrados da nossa responsabilidade duradoura como membros de um corpo eclesiástico. O realinhamento com a verdadeira fé pode começar dentro de nós mesmos. As comunidades prosperam sob uma liderança que nutre a saúde espiritual acima dos interesses institucionais. É nosso apelo comum garantir que a Igreja continue a ser um refúgio de esperança e verdade, e não um instrumento de manipulação. Esta jornada requer coragem, sabedoria e um regresso aos fundamentos das nossas crenças, uma relação com Cristo enraizada no amor, evitando o cetro do medo e reivindicando a graça ilimitada que só Ele pode proporcionar. À medida que nos aventuramos na Igreja de Maranata, as passagens de poder e influência tornam-se palpáveis, cada corredor ecoando um sentido de autoridade que levanta questões profundas sobre o equilíbrio entre o controle humano e a orientação divina. Esta exploração revela como as práticas dentro desta instituição parecem alinhar-se mais estreitamente com a manutenção da dinâmica hierárquica de poder, em vez de nutrir o crescimento espiritual autêntico e a liberdade. No coração da Igreja de Maranata reside uma ênfase distinta na autoridade humana, eclipsando efetivamente a soberania divina que os fiéis procuram. Esta dinâmica manifesta-se muitas vezes através de formas subtis mas poderosas de manipulação emocional, criando um ambiente onde os congregantes podem sentir que sair da linha poderia pôr em risco não apenas o seu estatuto dentro da comunidade, mas também a sua posição perante Deus. A percepção aqui é que a obediência às diretivas institucionais substitui a liberdade espiritual pessoal, um forte contraste com o amor libertador descrito em Escrituras como 1 João 4,18, que proclama que o amor perfeito expulsa o medo. Este clima de coerção emocional é muitas vezes habilmente mascarado como ensinamentos espirituais, mas após um exame mais atento, revela uma tendência subjacente de controlo. Os congregantes são encorajados a submeter-se de todo o coração aos líderes da Igreja sob o pretexto do dever religioso, muitas vezes equiparando a conformidade à vontade de Deus com a adesão à liderança humana. É um paradigma onde o papel de questionar ou buscar a verdade espiritual pessoal é sutilmente, mas eficazmente, desencorajado. Este ambiente promove um tipo particular de neblina espiritual, onde a clareza é obscurecida pelas sombras da obrigação e do medo, desviando os crentes dos valores fundamentais da fé e da ligação pessoal com o divino. As expectativas financeiras constituem outra pedra angular das práticas da Igreja de Maranata. Os membros são encorajados, ou por vezes pressionados, a fazer ofertas monetárias como expressão da sua fé, um acto que supostamente magnetiza as bênçãos divinas. Esta cultura financeira está intrinsecamente ligada à crença de que os sacrifícios materiais de uma pessoa se correlacionam diretamente com o favor espiritual, ecoando paralelos desconfortáveis com o relato de Atos 8:20, onde Simão, o feiticeiro, é repreendido por tentar comprar os dons de Deus com dinheiro. Tais práticas transformam a doação numa troca transacional, em vez de um ato de generosidade sincera, desviando o foco do enriquecimento espiritual para o mero ganho financeiro. A noção de fé transacional distorce fundamentalmente a mensagem da graça e da generosidade divina. Quando as contribuições financeiras são apresentadas como condições necessárias para receber bênçãos, os congregantes são inadvertidamente conduzidos por um caminho onde a fé é subserviente às finanças. Promove um sistema de crenças, onde o favor divino parece condicional,
dependente da vontade ou capacidade de contribuir financeiramente, distorcendo assim o amor e a graça incondicionais que são fundamentais para a teologia cristã. Na Igreja de Maranata, o entrelaçamento das expectativas financeiras com o endosso espiritual promove um acordo tácito onde a riqueza se torna um sinal visível da bênção de Deus, equiparando assim a prosperidade material ao sucesso espiritual. Este paradigma não só distorce a verdadeira mensagem encontrada nas Escrituras, mas também cria uma hierarquia divisiva dentro da congregação. Aqueles que conseguem dar generosamente podem ser subtilmente elevados, enquanto aqueles que não conseguem podem sentir-se marginalizados, questionando o seu valor aos olhos da Igreja e, por extensão, aos olhos de Deus. A tensão emocional aliada às expectativas financeiras culmina numa jornada espiritual carregada de pressão e ansiedade, ofuscando a paz e a liberdade inerentes à fé genuína. A busca pela iluminação e conexão espiritual fica em segundo plano em relação à busca incessante de aprovação institucional e contribuição financeira. Esta dupla expectativa, enraizada tanto no sacrifício monetário como na obediência inabalável, coloca uma carga emocional substancial sobre os crentes, ancorando-os num estado perpétuo de inquietação espiritual. No meio desta complexa rede de expectativas, a mensagem do amor cristão e da liberdade corre o risco de ser ofuscada por um evangelho de obrigação e medo. O peso de manter práticas sancionadas pela Igreja eclipsa a leveza da graça, deixando os membros num estado de incerteza espiritual. Apesar da promessa do favor divino e da pertença à comunidade, o caminho dentro desta Igreja muitas vezes serpenteia longe do princípio da fé alegre e libertada. No final, explorar a Igreja de Maranata através desta lente revela uma ironia comovente. Na busca para se aproximar do divino, os fiéis podem encontrar-se enredados num labirinto que os afasta da própria essência da liberdade espiritual que procuram. É um lembrete claro da importância do discernimento e da coragem para procurar uma ligação mais profunda com Deus, uma relação construída não sobre o medo ou a obrigação, mas sobre o amor sem limites que desafia as restrições humanas. No meio da nossa exploração de várias práticas e instituições religiosas, voltamos agora a nossa atenção para a Igreja Universal do Reino de Deus, uma organização religiosa que tem suscitado um debate considerável no seio da comunidade espiritual. A Igreja, frequentemente destacada em discussões sobre movimentos religiosos modernos, é conhecida pela sua abordagem controversa ao equiparar as contribuições financeiras ao favor divino, uma prática que levanta questões significativas sobre o seu alinhamento com os ensinamentos cristãos tradicionais. Imagine um culto típico dentro da Igreja Universal. O sermão cresce, a congregação fica cativada e um apelo apaixonado é feito, não para reflexão pessoal ou serviço comunitário, mas para sacrifício financeiro. Esta cultura profundamente arraigada afasta-se significativamente dos ensinamentos de Jesus, que, como afirmado em Mateus 10:8, enfatizou que o poder e a graça de Deus são dons que devem ser dados e recebidos gratuitamente. De graça recebestes, de graça dai, é um lembrete comovente, perdido nos ecos reverberantes das exigências financeiras feitas dentro da Igreja. O padrão observado é de manipulação emocional sutil, mas persistente. Os congregantes são muitas vezes levados a sentir que as suas contribuições financeiras atrairão o favor divino, bênçãos e até milagres, mercantilizando efetivamente a própria essência da fé. A relação transacional com Deus, promovida por tais doutrinas, contrasta fortemente com a crença cristã fundamental de que o amor de Deus é incondicional e não está limitado por ofertas materiais. Pense na história de uma família que lutava para sobreviver, mas sentia uma enorme pressão para contribuir financeiramente para garantir bênçãos espirituais. Este fardo pesado não só sobrecarrega os seus recursos financeiros, mas também distorce a sua compreensão da fé como uma relação espiritual, e não como uma obrigação financeira.
instila um medo equivocado de que, sem tais sacrifícios, eles arriscam a sua segurança espiritual e proximidade com a graça de Deus. Os sermões que reverberam através destas reuniões muitas vezes amplificam esta ideologia, deixando pouco espaço para questionar a validade destas afirmações. A preocupação é menos com a mensagem de amor, compaixão e serviço que está no cerne do Evangelho, e mais com a manutenção de um ciclo de dependência financeira que contradiz o precedente bíblico de generosidade e graça espiritual. Além disso, há um impacto emocional nos fiéis, muitos dos quais ancoram o seu bem-estar espiritual e emocional nas promessas feitas por estes ensinamentos financeiros. Eles enfrentam narrativas baseadas no medo que propõem uma privação espiritual, a menos que certas condições monetárias sejam cumpridas. Esta abordagem desvia os crentes do crescimento espiritual interior e desvia a atenção do cultivo de relacionamentos genuínos baseados no cuidado e apoio mútuos, aspectos que o próprio Jesus defendeu ao longo do seu ministério. Ao revelar essas práticas, vemos paralelos com Atos 8:20, onde Pedro repreende Simão por tentar comprar o poder do Espírito Santo, afirmando que o seu dinheiro pereça com você, porque você pensou que poderia comprar o dom de Deus com dinheiro. Este momento bíblico ecoa em forte contraste com as distorções modernas e orientadas para o lucro dos princípios espirituais vistas em tais instituições. As complexas expectativas financeiras da Igreja Universal e o seu impacto nos seguidores refletem uma tendência mais profunda e preocupante, a comercialização da esperança e da fé, em que a manipulação emocional e as táticas do medo são usadas como ferramentas para garantir a conformidade e a lealdade financeira. Navegar nesta paisagem espiritual exige discernimento e um regresso aos ensinamentos fundamentais do cristianismo, que apelam a uma fé construída sobre o amor, a liberdade e a doação altruísta. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo sobre a Igreja Católica Romana, estes temas de tradição versus autenticidade e autoridade institucional versus fé pessoal continuarão a ressoar. O desafio permanece para os crentes procurarem a verdade e defenderem uma fé que se alinhe com a mensagem central de Cristo, livre das amplificações das práticas terrenas que ameaçam desviá-los. Vamos avaliar as práticas da Igreja Católica Romana, reconhecendo a complexidade e profundidade da sua história, ao mesmo tempo que reconhecemos respeitosamente as preocupações que foram levantadas ao longo do tempo. Devemos abordar esta discussão com um coração aberto e uma mente perspicaz, confiando nas Escrituras como nosso guia. No centro destas preocupações está a veneração de imagens, que contrasta com os mandamentos bíblicos encontrados em Êxodo 24:5, contra a criação de imagens esculpidas e a sua adoração. Esta prática é uma tradição de longa data dentro da Igreja Católica, destinada a homenagear e lembrar os santos e figuras sagradas. No entanto, levanta questões sobre se esta veneração se estende ao culto, que a Bíblia reserva apenas a Deus. Além disso, o conceito de indulgências, historicamente utilizado para conceder a remissão da pena temporal devida pelos pecados, é outra prática que tem gerado debate. Embora pretendam refletir a penitência e a graça de Deus, as indulgências, às vezes, têm sido percebidas como um aspecto transacional da fé, potencialmente minando a natureza dada gratuitamente da graça de Deus, conforme enfatizado em versículos como Mateus 10:8. A venda de indulgências foi uma questão crítica durante a Reforma, desafiando a forma como os humanos interpretam o seu acesso ao perdão divino. Outra área importante de escrutínio é o papel de Maria, a mãe de Jesus. Maria é venerada a tal ponto que alguns crentes sentem que pode ofuscar a mediação exclusiva de Jesus Cristo, conforme destacado em 1 Timóteo 2:5, que afirma que há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. A posição elevada atribuída a Maria nas orações intercessórias nos leva a considerar se esta ponte para Deus deveria ser focada exclusivamente através de Jesus, alinhando-se com os ensinamentos do Novo Testamento. Devemos também pesar a hierarquia da Igreja e a autoridade do Papa.
Embora o Papa seja visto como o líder espiritual da Igreja Católica Romana e uma figura unificadora, surgem questões relativas à concentração de poder e ao seu alinhamento com os ensinamentos bíblicos. As Escrituras, especialmente Mateus 20, 25, 28, enfatizam a humildade e a servidão dos líderes. Jesus lembrou aos seus seguidores que a grandeza é encontrada em servir aos outros, posicionando a liderança como um ato de amor e humildade, em vez de autoridade e poder. Na nossa compreensão da autoridade espiritual da Igreja, devemos avaliar estes aspectos juntamente com o papel da tradição versus a Escritura. A tradição pode oferecer um sentido de continuidade e identidade, mas deve ser continuamente avaliada em relação aos ensinamentos bíblicos. Um retorno à simplicidade do Evangelho pode servir como um caminho corretivo, reduzindo o risco de rituais e doutrinas ofuscarem a mensagem central dos ensinamentos de Jesus. No meio destas críticas, é crucial apreciar as contribuições positivas da Igreja Católica Romana, que incluem actos de caridade, formação comunitária e avanços culturais em várias regiões do mundo. O papel da Igreja na educação e na saúde beneficiou inegavelmente inúmeras sociedades. No entanto, responsabilizá-lo perante as Escrituras garante que estas práticas se alinhem com as verdades fundamentais do cristianismo. Em última análise, estas avaliações encorajam os crentes a procurar um relacionamento pessoal com Deus, livre de obrigações eclesiásticas injustificadas. Incentivar o estudo pessoal das Escrituras e a oração permite que os indivíduos discernam a verdade por si mesmos. Tal como Tiago 1,5 aconselha, devemos procurar a sabedoria de Deus que dá generosamente, permitindo-nos navegar nestas questões complexas com maturidade espiritual. Neste espírito, possamos continuar a nossa jornada, procurando autenticidade na nossa fé e aproximando-nos cada vez mais dos ensinamentos de Jesus à medida que passamos para o próximo capítulo, explorando o impacto emocional e financeiro das práticas da Igreja nos crentes individuais. No silêncio sagrado da oração ou no abraço solene de um hino, inúmeros crentes encontraram consolo e força nas suas comunidades de fé. No entanto, sob os tectos dourados e entre os bancos sussurrantes, algumas igrejas tecem armadilhas emocionais e financeiras que prendem em vez de libertar. Criam fardos contrários à promessa de leveza que Jesus ofereceu, ilustrando os desafios enfrentados por muitos que procuram orientação espiritual apenas para descobrirem julgos mais pesados, impostos através de certas práticas eclesiásticas. O impacto emocional pode ser profundo e insidioso. Imagine um crente que se aproxima da sua igreja em busca de alívio do caos do mundo, na esperança de um bálsamo curativo para a sua alma cansada. Em vez disso, veem-se compelidos a aderir a rituais e tradições intermináveis, que, embora pretendam aproximá-los do divino, muitas vezes criam um abismo de medo e culpa. A insistência em frequentar um número excessivo de serviços, incluindo o tempo pessoal que poderia ser gasto em reflexão tranquila ou em vínculos familiares, muitas vezes leva a conflitos internos e conflitos externos. Muitos se perguntam, por que a sua fé parece mais um dever do que uma alegria, mais uma obrigação do que uma libertação? As famílias concebidas por Deus para serem santuários de amor e aprendizagem podem, em vez disso, tornar-se campos de batalha sobre a lealdade espiritual quando a dedicação de um membro à igreja eclipsa as relações pessoais. Isto pode levar a sentimentos de ressentimento entre os membros da família, especialmente quando as dificuldades financeiras agravam estas tensões. Onde a administração financeira é trocada por práticas manipuladoras de dízimo, os recursos pessoais, destinados ao bem-estar da família, são desviados em nome da obediência espiritual. Embora a generosidade seja uma virtude bíblica, a doação obrigatória que sobrecarrega os recursos de uma família e, por extensão, o seu bem-estar emocional, é contrária ao espírito de liberdade e doação voluntária defendido pelas Escrituras, 2 Coríntios 9:7. Além disso, a desilusão espiritual que muitos experimentam torna-se um fardo ainda maior. Promessas de bênçãos terrenas
muitas vezes pairam de forma tentadora no horizonte, recompensas por lealdade inabalável e contribuições financeiras. Quando estas promessas não são cumpridas, os corações podem ficar amargurados contra um sistema que sentem que os traiu, sendo a sua fé em Deus contaminada pelas falhas das instituições humanas. Esta aparente traição pode levar a uma crise de fé, um abismo espiritual em que muitos caem quando a esperança do favor divino é constantemente adiada ou negada. Nestes momentos de crise espiritual, é crucial recorrer novamente às Escrituras e à oração genuína para discernimento e cura. Tiago 1,5 encoraja os crentes a buscarem sabedoria diretamente de Deus, enfatizando a revelação individual sobre as obrigações institucionais. Aqui, a Bíblia convida os crentes a despir-se das camadas de doutrinas impostas e a regressar ao âmago da sua fé, uma relação pessoal com Deus marcada pela confiança e pelo amor, manejada não como uma vara, mas como uma tábua de salvação. A narrativa bíblica enfatiza repetidamente a leveza, não apenas por palavras, mas por exemplo. O próprio Jesus viveu uma vida livre das pesadas armadilhas do excesso religioso, sempre apontando para uma fé que liberta e renova. Mateus 11:28-30 promete descanso aos cansados das exigências da vida, oferecendo um jugo suave e um fardo leve. Tais garantias divinas convidam os crentes a trilhar um caminho de simplicidade e sinceridade na sua jornada de fé, longe de qualquer condicionamento religioso que exija ofertas e fidelidade infinitas. Assim, os crentes são encorajados a promover comunidades alimentadas pelo amor e não pelo medo, conexões baseadas no respeito mútuo e não na hierarquia. As igrejas que prosperam com base na transparência e na responsabilização podem tornar-se canais para um crescimento espiritual genuíno e harmonia familiar, em vez de fontes de discórdia relacional e tensão financeira. Os indivíduos que anseiam por uma ligação divina devem resistir a serem arrastados pela espiritualidade mundana que enfatiza os caminhos construídos pelo homem para a santidade. Em vez disso, eles são incentivados a atender ao chamado de Jesus para abordar a fé como crianças, simples, confiantes e puros de coração. A oração e a meditação bíblica devem tornar-se pilares centrais, guiando o caminho de cada crente, garantindo ao mesmo tempo que as suas práticas espirituais permanecem ancoradas no amor e na compreensão, em oposição ao poder e à regulamentação. Como parte desta mudança holística, em direção a uma experiência de fé mais autêntica, são encorajados momentos de silêncio e introspecção, para ouvir calmamente, para refrescar o espírito e para discernir a melhor forma de se alinhar com a vontade de Deus. Esta jornada pode não remover todos os fardos, mas promete fortaleza interior e um coração firme, pronto para resistir a qualquer tempestade que possa surgir com fé inabalável. Ao reconhecer os impactos emocionais e financeiros que estas práticas da Igreja podem ter, entrar na verdadeira comunhão com Cristo torna-se um toque de clarim. É uma viagem de volta à essência da fé, onde os crentes redescobrem o poder transformador e sustentador de um relacionamento pessoal com Deus, um relacionamento que abraça a liberdade e a alegria, mesmo em meio às provações da vida.